Clear Card Hand finalmente chegou ao seu final, então vamos falar do que foram esses capítulos finais deste arco. Eu sou Naxarag, sejam bem-vindos à Toca da Cube, e nesse vídeo eu vou estar falando sobre os capítulos finais do mangá, seguindo de onde eu parei nas reviews mensais. Se quiser saber o que houve nos capítulos anteriores, só ver a nossa playlist, caso queiram que eu faça uma review com análise sobre o que foi o arco Clear Card inteiro, só deixar nos comentários pedindo para que eu faça uma análise. Ok? Então bora pro capítulo. O capítulo começa com a Sakura chegando em casa, com o Quero e o Spinel conversando, e Spie menciona que em breve ele e a Ruby Moon devem voltar para a Inglaterra, e Quero comenta sobre quando ele voltar para o Japão, que levaria para visitar alguns lugares, mas Spinel exige que não seja obrigado a fingir ser um bicho de pelúcia nesses lugares que ele menciona. Sakura vai para o quarto da Akihō e menciona que o quarto dela demonstra bem que, apesar de serem gêmeas, elas têm personalidades bem diferentes, e a Sakura nota o relógio em cima da mesa dela. A Akihō menciona que o tal relógio estava na casa do bisavô e que ela tem tentado consertar desde que encontrou. A Akihō diz que sempre que vê o relógio, ela diz a si mesma que precisa consertar o relógio. Depois dessa conversa rápida, Sakura diz que precisa contar algo pra ela, e com isso ela comenta sobre ter poderes mágicos, o Quero e blá blá blá, todo aquele negócio que a gente já sabe. E a Akihō diz que está feliz pela Sakura ter contado isso para ela. A Akihō menciona que acha legal e que isso parece algo saído de um livro e termina dizendo que as coisas que ela pode e não pode fazer são o que fazem ela ser quem ela é. Nisso a Sakura acaba se lembrando da conversa com a Lily. Sakura fica confusa por lembrar de uma magia sendo preparada, mas não consegue enxergá-la. A Akihō menciona a história que ela leu em um livro sobre um mago que havia escondido seu familiar para que outros magos não pudessem encontrá-lo. E nisso esse familiar só poderia ser encontrado caso fosse chamado pelo seu nome. A Akihō diz que sabe o quanto a magia é importante para Sakura, assim como os livros são importantes para ela. Sakura complementa dizendo que os livros são as memórias das pessoas, como se fossem registros de suas vidas. Nessa hora, a Record surge trazendo uma gravação que a Sakura fez com o Shaoran, provavelmente antes de rolar todo o caso da peça de teatro. Sakura, na gravação, pede para algo se esconder até ser chamado e diz que vai deixar algo com ele. Nisso surge a Momo em sua forma real conversando com a Sakura e mencionando que o mundo havia sido reescrito e que ela é a guardiã de um certo livro. Momo menciona que sabe o que estava acontecendo, mas não poderia impedir, pois os guardiões são obrigados a serem neutros. Então ela não poderia contar nem para ela ou para Akihō o que estava acontecendo. Momo diz que o garoto estava escondendo algo e que em breve estaria ativando uma magia proibida. Ele não iria mencionar nada sobre o caso, mas essa magia iria fazer com que a Record desaparecesse também. Ela ainda menciona que por culpa disso a Sakura não iria conseguir encontrar ele, e que para ajudá-la, Momo iria ativar a magia que ela vem preparando desde antes de fazer o contrato com ele. A Momo menciona que algumas das cartas transparentes não desapareceram, e que só estavam aguardando que a Sakura as chamasse para encontrá-las. Nisso a Record acaba devolvendo todas as memórias dos acontecimentos passados para Sakura, que começa a chorar e abraça a Akihō dizendo que iria ajudá-la a se reunir com aquele que não deveria ter sido perdido. Alguns minutos depois, na casa do Yukito, Toya chega por lá dizendo que a Sakura estava indo para lá e levando a Akihō, Shaoran e Tomoe com ela. Sakura começa a explicar que ela precisava reunir todos os que sabem sobre os poderes mágicos dela e sobre as cartas, e nisso ela pede para o Spinel e Quero aparecerem. Quero menciona que a Sakura já havia contado que o Toya sabia deles desde quando entregou os poderes dele para o Yukito, mas Spinel se questiona por que raios precisavam fingir ser bonecos de pelúcia. Quero responde que ele achava que quando a Sakura havia dito aquilo talvez fosse que ele sabia de algum outro segredo, e não sobre eles dois especificamente, e que ele acha divertido se disfarçar de boneco de pelúcia, mas nisso Spinel fica furioso com ele. Passado esse momento, o celular da Sakura toca e ela faz uma chamada de vídeo com o Ariel. Depois de todos se reunirem, Sakura explica sobre o mundo reescrito e eles acham que aquilo seria impossível, mas Ariel cogita essa possibilidade desde que usem um artefato que entregue a magia proibida, e Sakura menciona que quem contou sobre isso foi a guardiã do livro que possui essa magia. Sakura comenta com a Akihō sobre a Momo e sobre a alteração de mundo que fez elas serem irmãs gêmeas, mas ainda reforça que isso não muda o fato de ela ser muito importante para Sakura, e por isso ela deseja retornar ao mundo que elas viviam para trazer de volta a pessoa que não estava mais naquele mundo reescrito. Sakura diz que não sabe como explicar, mas ela sabe que essa pessoa que não está por lá é alguém importante para Akihō. Akihō revela que por mais que ela goste de fazer parte da família Kinomoto, ela sempre sentiu uma dor, como se estivesse procurando por alguém que ela nunca conseguia encontrar, e a Sakura diz que acredita que essa pessoa foi tirada deste mundo quando ele foi reescrito. Sakura diz que um jeito para trazer a pessoa especial para Akihō de volta seria com o relógio da Akihō. Ao mostrar o relógio para o Ariel, ele reconhece que era um artefato poderoso e que o mago que o usava também possuía grandes poderes. Mas nisso, Akihō diz que não deseja que a Sakura se arrisque tanto assim por causa dela. Sakura diz que ela faz isso porque ela quer, pois durante os acontecimentos que envolviam as cartas Chloe até quando elas viraram Sakura Cards,
ela passou por muitos problemas, mas que sempre teve pessoas que se importavam com ela. Tomoyo diz que estava preparando uma roupa para ela e que achava que se tornaria algo especial. Já o Toya manda ela não chegar tarde para não preocupar o pai deles. Nakururu fica animada para lutar, mas Sakura menciona que dessa vez ela iria apenas com o Shaoran, pois ela sente que para encontrar a pessoa especial para Akihō, ela teria que estar com a pessoa especial para ela. Mas ela diz que irá pedir ajuda para ele se precisar. Sakura ainda termina dizendo para Akihō que vai chegar o momento em que ela vai precisar da ajuda da Akihō, pois é algo que apenas ela poderia fazer. Yukito questiona o Toya se ele já sabia do mundo reescrito, mas ele diz que apenas sabia que tinha algo errado e que evitava de voltar para casa para não deixar Akihō triste quando descobrisse a verdade. E Toya diz que não admite que machuquem a sua família, o que rende mais uma provocação básica do Yukito. Sakura e Shaoran se arrumam e estão prontos para o confronto final. Sakura evoca o báculo dos sonhos, o que impressiona o Quero, pois eles não sabiam da existência desse báculo. Sakura diz que ela abriu a caixa que ela guardava a chave da estrela e encontrou a chave dos sonhos junto. Tomoe menciona que os brincos da fantasia serviam como comunicadores, além de transmitirem a imagem para o tablet que ela estava carregando. Sakura acaba evocando a Fly para dar asas para o Choran, pois ela sabia que ainda tinha cartas transparentes que não haviam desaparecido, e com isso ela evoca a Flight para ela. Sakura pede o relógio da Akihō emprestado e parte para os céus com o Shaoran, onde ela comenta o que pensou quando soube do mundo reescrito. Depois de uma cena fofa do Toya com a Akihō e o pessoal tirando sarro da cara dele sobre a frase da Sakura, ela decide usar o relógio para tentar encontrar rastros do Kaito. Shaoran usa seu tabuleiro para rastrear a fonte da magia que eles sentem no relógio e nisso o tabuleiro aponta para a lua, mas Sakura menciona que aquela não era a lua de verdade, e nisso ela evoca a Sword e corta a lua. Ero reconhece que aquele poder para criar uma lua falsa era enorme e seria necessária uma quantidade absurda de magos para conseguir tal feito. Mas também nota o tamanho do desenvolvimento da Sakura por ter notado aquilo sozinha. Ao se encontrar na frente da fenda criada na lua falsa, Sakura menciona que não sabe o que e nem quem irão encontrar lá dentro, mas Shaoran não hesita. Ao entrarem naquele espaço, eles notam vários mecanismos de relógios e no fim, chegam à fonte do poder, o dragão gigante que aparecia nos sonhos da Sakura. Ao entrarem no espaço, o sinal enviado pelo brinco acaba sendo interrompido. Ero menciona que conseguiu ver por um momento o local e acredita que o tempo naquele espaço não esteja apenas parado, mas sim quebrado. Dentro do espaço, Shaoran nota que a magia daquele local causava uma pressão terrível que fazia parecer que o relógio estava quebrado e menciona que a magia daquele lugar conseguia influenciá-los fisicamente. Sakura menciona que sente como se a Akihō estivesse guiando eles para lá. Nisso ela se aproxima do dragão e diz que sente algo dentro do relógio e acredita que exista algo parecido dentro dele, e pergunta se ele sabe quem seria o dono daquele relógio, ou se o relógio seria dele. Shaoran já se prepara para sacar sua espada, dizendo que o poder mágico que ela sente vindo do relógio não é exatamente igual ao poder que via daquela lua falsa, o que indica para eles que o dragão não estava lá por vontade própria, mas sim que alguém o prendeu lá. Nisso a Sakura tenta levar o dragão com eles, mas Shaoran já se prontifica a protegê-la, pois os relógios dentro da lua falsa tentam atacá-los. Akihō fica preocupado de que precisavam saber quando iriam precisar agir para ajudar a Sakura. Shaoran diz que irá defender eles dos ataques, enquanto a Sakura deveria procurar um jeito de desfazer a jaula que prendia o dragão. Nisso a Sakura lembra da Momo mencionando que havia mais uma carta que não havia sido apagada, que ela só precisava chamá-la. Essa era a carta Time, uma carta criada com a ajuda da Nadeshiko. Com isso ela usa Time para forçar o tempo a voltar a andar, e nisso destrói a jaula que prendia o dragão e os dois partem para fora da fenda. Porém, o dragão se nega a ir embora. Quando os dois saem da fenda, eles são atacados por disparos de dentro da fenda. Sakura usa Shield para tentar se proteger, mas nisso, os raios desviam do escudo e miram neles, mas Toya consegue usar sua magia para parar o tempo, o que impressiona todos. Toya menciona que, no momento, ele só poderia manter o tempo parado por 2 segundos. Enquanto isso, os disparos que foram desviados eram interrompidos pela magia do Ariel. Ariel menciona que os ataques seriam uma forma de mecanismo de defesa daquele espaço e que, quando o tempo voltasse a andar, os ataques voltariam. Shaoran tenta entender o que houve, mas a Sakura já explica que o tempo foi parado pelo poder do Toya e que ela sabe quando os ataques irão recomeçar, e que eles precisam se apressar para retirar o dragão lá de dentro. Sakura se lembra das memórias que tem dos momentos que passou com Akihō antes do mundo ser reescrito, e de momentos que passou com o Kaito, mesmo sem lembrar da aparência ou do nome dele. Mas ela sabe que ele é importante para Akihō e menciona que ele sempre foi gentil com ela e que precisava voltar, mas ele se recusava a sair do espaço dentro da lua falsa. Mas Sakura menciona que fez uma promessa de trazê-lo de volta. A equipe dos servos se divide. Sakura ordena que Yue e Quero levem Akihō para a lua falsa, enquanto Spinel e Ruby Moon protegem o Toya de possíveis ataques. Ao chegarem por lá, Sakura usa a Mirror para recriar a Flight para Akihō, que ao se deparar com o dragão, ela começa a chorar. Akihō diz que não sabe o porquê está chorando, mas ela sabe que a pessoa mais importante para ela estava na frente dela. Sakura menciona que ele não deseja sair e nisso Akihō diz que iria até ele.
pois ela tinha algo para perguntar para ele, e nisso o dragão sai do espaço da lua falsa. Ao saírem do espaço, a lua falsa se desfaz e Sakura menciona que ela sabia que ele não ficaria por lá, pois isso poderia ser perigoso para Akihiro, e nisso ela reforça o quanto ele se preocupa com Akihiro. Akihiro diz que quer conversar com ele. Ela menciona que em livros de histórias, pessoas que podem conversar com dragões possuem poderes incríveis, mas ela sabe que ela não possui magia. Mas ela quer falar com ele e pede para que ele pisque uma vez para sim e fique parado para não. E nisso ela pergunta se foi ele quem reescreveu o mundo. O dragão admite que sim. Akihiro reconhece o amor das pessoas que estavam em volta dela, mas pergunta se ele fez isso porque na vida anterior ela não tinha isso. Se foi ele quem apagou as memórias dela sobre ele, e se ele fez isso para fazê-la feliz, e o dragão admite que sim. Akihiro reconhece os esforços dele, mas diz que jamais iria desejar uma felicidade que fizesse ela esquecer dele, e pede para Sakura trazer ele de volta. Sakura pergunta o que é felicidade para o dragão. Ela menciona que alguém havia feito essa pergunta para ela no passado, e que não conseguia lembrar quem foi que havia perguntado. Pelo menos não até ela atravessar o tempo e o sonho para alcançá-la. Sakura diz que acredita que ela tenha feito isso pensando nesse momento atual e que por isso ela teria entregado a carta que ela estava guardando, a Rewind. Ao utilizar esse poder, Kaito volta à sua forma humana e Quero se questiona se ele seria um ser mágico como eles. Mas Yui acredita que não. Yui menciona que ele talvez seja só um mago humano, mas que a magia que ele usou era simplesmente muito poderosa e que nem mesmo o relógio era capaz de fazê-lo voltar à sua forma humana. Akihiro reclama com Kaito perguntando por que ele fez aquilo e ele diz que acreditava que ela não precisava dele para ser feliz. Mas Akihiro se irrita e diz que não cabe a ele decidir isso. Akihiro diz que não importa quem ele seja, ele não tem o direito de apagar a pessoa mais importante da vida dela. Ela ainda completa dizendo que quer estar irritada com ele, mas não pode pois nem sabe qual é o nome dele. Nesse momento, Ariel avisa Sakura que o tempo iria voltar a andar em breve e que eles teriam que se apressar. Sakura pergunta para Akihiro o que ela deseja fazer no momento. Akihiro menciona que é feliz sendo irmã da Sakura, mas prefere voltar para o mundo antigo para fazer parte das mudanças que possam ocorrer ao lado da pessoa que ela ama, e nisso a Sakura se decide. Com isso, o tempo volta a correr e os ataques do espaço mágico recomeçam, mas nisso, Ariel, Quero, Yue e Shaoran se colocam no caminho para proteger a Sakura. Sakura chega à conclusão que para devolver o mundo ao estado anterior, ela precisaria usar a Rewind, mas isso não seria o suficiente. Toya está desgastado, e nisso Ruby Moon se põe ao lado dele para ajudá-lo a recuperar suas energias, e Spinal vem apoiá-los. Enquanto isso, Sakura lembra que no momento ela só possui duas das cartas transparentes, que seriam a Time e a Rewind. E nisso ela entende que precisaria criar uma nova carta para conseguir realizar o objetivo dela. Sakura encara o Kaito e pergunta se as pessoas que estavam atacando eram as pessoas que queriam machucá-los, e Kaito afirma que sim. Nisso ela pergunta se essas pessoas também desejavam machucar a Akihiro, e ele hesita um pouco, mas afirma que, de novo, sim. A Sakura pergunta se estaria tudo bem se essas pessoas esquecessem sobre os dois. Sakura menciona que sabe que, ao voltarem para o mundo anterior, os dois teriam que passar por muitos problemas, e nisso pergunta se ela deveria fazer essas pessoas esquecerem sobre os dois. Sakura diz que sabe sobre o livro que existe dentro dele, que esse livro possui muitas magias e que isso estava dentro da Akihiro antes. Ela ainda menciona que sabe que esse livro sabe tudo sobre os dois e que possui uma força mágica poderosa. Nisso ela diz que deseja usar o poder desse livro para criar uma carta e fazer eles esquecerem sobre o Kaito e a Akihiro. Kaito e a Akihiro aceitam a ideia, mas Kaito já começa a explicar as consequências disso. Por mais que seja uma boa ideia, pois se eles esquecerem sobre os dois, o Kaito jamais vai ter recebido o selo de D, o que o fez ficar preso à Sociedade de Magos. Logo, ele não teria sido preso ou afetado pelo selo e os ataques deixariam de ter existido. Mas, por outro lado, para fazer algo desse nível seria necessária uma quantidade extraordinária de magia. Sakura simplesmente não desiste e começa a conjurar a magia para evocar o livro, mas nota que não tinha poder o suficiente. Mas nisso, ela sente a mãe do Shaoran ajudando ela a conjurar essa magia. Com isso, o livro é evocado e a Sakura consegue usar a Secure para criar uma carta baseada no livro, a carta Blank. Após isso, ela usa as cartas Time e Rewind para tentar criar uma nova carta que possa apagar as memórias dos outros, e nisso ela cria a carta Remind, aproveitando o M da Time, literalmente. Sakura reconhece que obrigar alguém a esquecer o passado é algo terrível, mas ela sabe que não pode estar do lado de todos ao mesmo tempo. Por isso ela decide ficar do lado das pessoas próximas a ela, para que eles não apenas revivam o passado, mas nisso, a Sakura excede seu poder e desmaia, e nisso Shaoran vai atrás de salvá-la. Algum tempo depois, Sakura acorda na sua cama e Quero comenta com o Toya que ela acordou, o que impressiona ela por ele estar conversando com o Toya. Quero ainda elogia ela pela forma que ela criou as duas cartas e no fim, ela fica feliz por terem conseguido seguir em frente. O capítulo final começa com a Sakura falando com o Ariel, onde ela
meio que explica tudo o que houve. Basicamente, ela passou 4 dias desmaiada pelo gasto excessivo de magia, mas ela agradece a eles pela ajuda na batalha. Aeril questiona o fato de, durante a evocação do livro, ele notou que o livro começou a se desfazer em letras e diagramas, mas que depois eles pareciam virar outros livros e pergunta o que teria acontecido com eles. Sakura menciona que foram todos parar na biblioteca do pai dela no porão. Nisso temos uma cena onde a Sakura tenta inventar uma história sobre os livros pro pai dela, mas ele já corta dizendo que ela havia trabalhado duro e que com isso ela fez com que aqueles livros fossem parar na biblioteca dele, o que deixa a Sakura surpresa. Fuyutaka menciona que ele sempre soube, desde quando ela estava na 4ª série, onde começou a jornada dela como Card Captor, que ela estava se envolvendo com coisas complicadas, mas que ele nunca pôde fazer algo para ajudar, mas que no momento, com os livros, ele poderia ajudar. Ele ainda menciona que aquela biblioteca deles era cheia de livros estranhos e incomuns e que algum dia, no momento certo, aqueles livros iriam encontrar o seu lugar e que ele acredita que algum dia esses novos livros também iriam encontrar um caminho para seguir, mas que até lá, ele irá cuidar deles. Sakura se pergunta sobre o que houve com as cartas transparentes. Aeril diz que ele acredita que quando o mundo foi reescrito, as cartas se ligaram ao livro do Guardião, que ela havia conhecido, no caso a Momo. Aeril completa que com a utilização da Blank e da Remind, o gasto de magia foi tão excessivo que isso gastou todo o poder mágico delas e por isso elas desapareceram. Sobre as outras cartas, elas acabaram tomando uma forma parecida com as cartas transparentes. Isso porque como ela usou essas cartas com o báculo dos sonhos, o poder dela acabou afetando as outras cartas. Aeril menciona que elas ainda amam muito a Sakura e também nota que a Flight ainda se manteve nesse mundo, e os dois brincam que ela realmente é bem teimosa por não desaparecer ou mudar. Sakura pergunta sobre a Kiro e nisso eles conversam algo que nos é revelado mais pra frente. Mas Sakura tem que se preocupar com outras coisas, já que ela está atrasada para a escola para variar. Aeril menciona que ela conseguiu despertar do desgaste de magia faz um dia, então ela não deveria se esforçar demais. Mas nisso a Sakura olha para a caixa onde ela guarda as chaves mágicas e imagina se algum dia a chave da estrela iria encontrar o seu lugar. Sakura vai para a cozinha, onde Toya decide provocar ela. Mas ela decide ser gentil e apenas agradece pela ajuda. Só que nisso Toya diz apenas 100 guloseimas por 4 dias. O que a deixa irritada, mas como ela estava muito atrasada, ela só sai correndo e nisso Toya dá um sorriso e diz que seria o troco pelos 4 dias que ela ficou desmaiada dando preocupação para eles. Ao sair de casa, Sakura encontra Shaoran esperando por ela. Shaoran menciona que ele ouviu que ela havia acordado no dia anterior e ela pergunta se ele havia ficado preocupado e ele diz que sim, mas também diz que gostaria de vê-la. Enquanto seguem para a escola, Sakura agradece pela ajuda e ele diz que ficaria feliz em poder ajudar quando pode. Shaoran comenta que ela poderia ver a Tomoyo e a Kiro na escola e ela concorda, apesar de meio tensa. Enquanto isso, na casa do Yukito, Nakoruru menciona que a Sakura iria visitar eles naquele dia e que gostaria de vê-la chamando ela de Nakoruru-chan até o final do dia. Mas também repreende o Yukito dizendo que ele não deveria fazer algo tão perigoso assim de novo sem avisá-los. Mas ele diz que não pode prometer nada, e nisso ela diz que ele é bem teimoso, mas Spinel só ouve e pensa que todos os usuários da Lua são teimosos. Chegando na escola, a professora menciona que a Akiro iria ser transferida para outra escola a partir do mês que vem, o que deixa todos muito tristes com isso. A Akiro menciona que precisava ir para a sala dos professores e a Sakura pede para ir junto dela. Enquanto seguem pelos corredores, a Sakura diz que o Aeril havia mencionado que ela iria se mudar, mas gostaria de saber o motivo dessa decisão. Akio disse que após tudo o que houve, ela conversou com Aeril e ele deu um aviso para ela. Ele disse que poderia ajudá-la no que fosse preciso daqui para frente e que faria o mesmo pelo Kaito. Mas também menciona sobre o estado dele depois de usar tanto a magia do tempo e que depois de usar a magia proibida, ele estaria em um estado ainda pior. De acordo com o que ela menciona, o Kaito tentou restaurar o relógio dele, mas apesar de conseguir consertá-lo, os ponteiros não se mexiam. Isso porque o tempo do Kaito foi paralisado e com isso ele não pode sentir nada do que ele havia sentido antes. E por isso a Akiro deseja encontrar uma magia que possa curá-lo e consiga fazer com que o tempo dele, que foi paralisado, possa voltar a andar. Ela acredita que deve existir em algum lugar um livro que tenha essa solução, mas além disso, ela deseja encontrar a Momo e seu livro e imagina que, no meio disso, ela irá encontrar muitos outros livros que ela nunca conheceu. Akiro diz que deseja fazer essa viagem, dessa vez por vontade própria. Nisso vemos uma cena da casa da Akiro, onde ela menciona pro Kaito que ficou feliz em ver as pessoas dizendo que sentiriam saudades dela. Quando ela pretende ir fazer o jantar, Kaito começa a falar e pede desculpas pelo que fez, mesmo sabendo que ela seria capaz de escrever o próprio futuro no livro dela. Akio chama o Kaito pelo nome, mas ele menciona que esse é um nome falso e pergunta se ela gostaria de saber o seu nome verdadeiro. Akiro diz que sim, nisso Kaito menciona que seu nome é, na verdade, Christox. Akiro diz que irá guardar essa informação na página mais preciosa de seu livro para que ela possa sempre se lembrar. Voltando para Sakura,
ela comenta com a Tomoyo e Shaoran que o Errol havia dito que iria comprar a casa da Akihiro para mantê-la como está, até para manter seguros os livros que a Akihiro conseguiu em suas viagens. E sobre o quarto da Akihiro na casa da Sakura, bem, eles decidiram deixar do mesmo jeito para que a Akihiro pudesse ter um lugar para voltar sempre que quiser. No outro dia chegava o momento que a Akihiro iria se despedir de todos, e nisso o Kaito, sim, eu vou continuar chamando ele assim até o final para não confundir, vira para o Shaoran e menciona que ele pode ensinar a magia do tempo para ele, pois ele ouviu que o Shaoran havia dito sobre não poder ajudar a Sakura por não saber usar essa magia. Ele menciona que acredita que o Shaoran seria alguém que saberia usar essa magia de forma correta, mas também que seria bom manter em contato. Nesse momento, a Akihiro se aproxima da Sakura para contar um segredo. Acontece que o nome dela não é Akihiro, mas sim Cosmos. Akihiro diz que soube que no Japão, a flor de Cosmos é conhecida como a Sakura do Outono, e que ficou feliz pelas duas terem um nome igual, mas que ela iria manter essa informação do nome verdadeiro dela em segredo do Kaito, porque ela ainda estava irritada com o que houve e a Sakura concorda que é uma boa ideia. E assim acaba Clear Card Hand com uma mensagem que, quando as cartas estiverem unidas, o fim se tornará um novo começo, o começo de seguir em frente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam essa série até o final e principalmente também os membros Classe S que têm apoiado o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a série, todos os capítulos, todos os vídeos que eu acabei fazendo sobre Clear Card Rain e também aos membros que estão apoiando o nosso canal. E se você quiser também poder ajudar o canal a se manter e poder trazer mais séries como essa, só vir na opção de Seja Membro para poder se tornar nossos membros Classe S. Por enquanto é isso mesmo então, nos vemos no próximo vídeo, na próxima live, na próxima série e fui!